Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma quinta-feira, graças a Deus, não é verdade? Mais uma quinta-feira e com ela, nossa pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo de muita luz, muita paz, muito carinho aí para o seu coração, né, para os seus planos, para a sua jornada. Que Deus te abençoe e envolva seus propósitos para que você possa, com certeza, superar qualquer desafio no dia de hoje. Vencer depressão, vencer ansiedade e tristeza, deixando sim a sua luz brilhar, mesmo que ela esteja dormindo. Dá uma chacoalhada nela aí, vamos acordar essa luz interior, porque com certeza nós a temos e precisamos cuidar dela. Aliás, o que você acha da gente falar sobre isso hoje, hein? Como despertar essa luz interior? Como ser uma pessoa mais iluminada? Gente, hoje é muito comum a gente ver esse termo, né, por aí. Fulano é iluminado, né? Eu quero me iluminar. Mas o que é se iluminar? Às vezes a gente imagina que se iluminar seja uma coisa muito complexa, difícil, né, que exige muitas peripécias espirituais. Não é nada disso. Se iluminar significa trazer a luz à tona. É só você procurar no dicionário. Então, todas as vezes que eu, você, que qualquer um de nós se esforça para sair da zona de conforto atual, todas as vezes que nós buscamos ser melhores a cada dia, né, sendo melhor hoje do que nós fomos ontem e naturalmente melhores amanhã do que estamos sendo hoje, nós estamos sim deixando brilhar a nossa luz e, consequentemente, nos iluminando. Então, ser iluminado não significa que somos perfeitos, mas significa que nós escolhemos buscar continuamente o aperfeiçoamento. É diferente. Né? E naturalmente, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho interior, o brilho vai vindo à tona. Mas só vem brilho porque ele existe, concorda? Se ele não existisse, você podia polir como fosse o seu espírito e não viria nada à tona. Então, por que eu estou comentando isso com você? Às vezes a gente se esquece de como nós somos importantes na criação divina. A gente duvida da própria luz. Veja quantas pessoas chegam ao cúmulo de pensar em suicídio. Graças a Deus, a gente recebe vários depoimentos de companheiros queridos aqui, né, que escutam a pílula, que falam que depois da pílula lembraram de princípios importantes, né, do Cristo, e graças a Deus a mensagem do Evangelho, a vocês, a Deus e vocês, né, que compartilham essa pílula e tantas outras mensagens lindas, alguns companheiros recebem na hora certa e no momento certo, para lembrar que não se pode ignorar a própria luz. Jamais devemos fazer isso. Eu costumo pensar assim, que sabe, a oração, quando a gente conversa com Deus, é uma espécie de, como é que eu falo? Não tem aqueles panos, né, que a gente utiliza para poder polir? É um exemplo simplório, por favor, me perdoem por ele, mas é porque eu acho que é didático. Sabe quando você tem, de repente, um móvel que ele está todo sujo e você pega um pano e vai polir, de repente você fala, uau, como agora ele ficou brilhante só porque você tirou a poeira? A oração faz esse efeito em nós. A oração tira de nós a poeira da angústia, da tristeza, do ressentimento. A oração verdadeira, né, quando a gente abre a nossa alma para Deus e a gente procura viver essa oração no dia a dia, não só da boca para fora, mas de verdade, aqui dentro, fortalecendo essa fé e fazendo o que a gente dá conta, falando, Senhor, vou fazer minha parte, eu confio que o Senhor vai fazer a sua. E nessa parceria a gente vai vencer os desafios da vida. É impressionante como o nosso brilho vem à tona. Gente, é impressionante como mesmo no hospital, no meio da dor, nós vamos encontrar pacientes bem-humorados que fazem exatamente esse movimento de auto-burilamento interior. É impressionante que mesmo em momentos difíceis financeiros, em locais em que pessoas passam por graves dificuldades, nós vamos encontrar companheiros que, a despeito da sua situação complicada na área material, são otimistas, são pessoas animadas, são pessoas que se esforçam para ir além. É impressionante como a gente aprende exatamente com pessoas que estão muitas vezes sendo perseguidas, que foram traídas, né? Pessoas que foram abandonadas, mas fizeram a escolha de ser feliz. Então, esses companheiros, eles têm muito a nos ensinar. Às vezes, meus amigos queridos, são invisíveis aos olhos do mundo. São pessoas que passam batido, às vezes, aos olhares da sociedade, aos olhares dos livros de história, né? Mas nunca vão passar desapercebido ao olhar atento de Deus. Não é? Então, essa luminosidade interior, qualquer um de nós pode ter na hora que a gente falar, eu vou melhorar a cada dia. Eu não vou deixar a minha dor ser maior do que a minha fé. Eu vou dar um passo que seja. Hoje eu dou conta de dar 5 passos, eu vou dar 5. Né? Hoje não, estou dando conta de só dar um, então eu vou dar um. Mas eu não vou ficar parado. Né? Eu vou melhorar nem que seja um pouquinho. Vou aceitar minhas fragilidades, não me acomodando com elas, mas reconhecendo que eu as possuo, mas sem me deter junto delas. Esse é o grande ponto.
Jung tinha uma frase maravilhosa, né? Ele dizia que a melhor forma de você se iluminar, ao invés de ficar perseguindo a sua luz, é acolher a sua escuridão. Olha que frase mais profunda. Porque quando você acolhe a sua escuridão, ela deixa de gritar para chamar a atenção. Porque você prestou atenção nela. Ela sabe que você vai agora cuidar dela, no sentido de libertar-se dela. E, consequentemente, a sua luz começa a brilhar mais intensamente. Quando a gente aceita, né? Quando cada um de nós aceita, que nós temos pontos em nós a trabalhar. Por isso a humildade é importante. Não é bonito isso? A palavra humildade, gente, vem do latim humus. Humus que a gente joga, né, nas terras para que elas fiquem férteis. Então a pessoa humilde, ela é cheia de humus. Ela tem a fertilidade do crescimento, da multiplicação da vida. E exatamente essa humildade, essa abertura para aprender, esse desejo de seguir adiante, essa sede insaciável de se melhorar um pouquinho a cada dia, sem se julgar perfeito jamais, que nos leva a iluminação maior. Por isso Jesus dizia, deixai brilhar a vossa luz. Quer dizer, saia, aceite que você pode melhorar. Ninguém está esperando que você seja perfeito, pronto. Apenas que você se esforce para dar o próximo passo. Não é isso? Então que Deus te abençoe mais um dia, que você se ilumine cada vez mais e deixe a sua luz brilhar para sua família, para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para que todos ao seu redor reconheçam a presença de Deus em você. Tá bom? Meus amigos, e por falar em iluminação, né? Falar de um povo maravilhoso, né, que nós amamos tanto. A gente está se preparando para nossa excursão para o Nordeste, graças a Deus. Vocês sabem, teremos o Spiritual Coach em Maceió, na sequência em Salvador, mas antes, né, desses finais de semana, teremos momentos abençoadíssimos, né, de fala do Evangelho com os amigos queridos. Então, inicialmente estaremos em Maceió, dia 18 e dia 19, agora de abril, e teremos dois grandes seminários, um falando da cura e autocura, o outro falando da manifestação da pureza do amor. E nós queremos convidar vocês, né? Vai ser num hotel em Salvador, o espaço ele é grande, mas os organizadores pediram que a gente pudesse fazer divulgação. Então nós estamos divulgando para vocês o link para inscrição. São 2 dias diferentes. Então, assim, a gente pede com carinho que você escolha mesmo o dia que você vá, para não tomar a vaga de uma pessoa que queira ir e que de repente pode deixar de ir porque você se inscreve, aí dá lá depois como lotado, como já aconteceu algumas vezes, aí você não vai e uma outra pessoa que queria ir acaba perdendo a chance. Aí não pode, né? Então, olha com carinho, escolhe os dias que você deseja ir, claro, se for da sua vontade, e aí você faz a sua inscrição. Tá bom? Então, vocês de Maceió, em breve a gente vai estar falando sobre a programação de Salvador. No mais, que Jesus abençoe a cada um de vocês, como sempre. Estamos aguardando sempre a sua visita no nosso aplicativo IRM Oficial, para facilitar, para que todos possam ter acesso às pílulas do Evangelho. E agora a nova pílula, né? Porque todos os dias tem a pílula espiritualidade e riqueza, né? Um reforço a mais para que a gente possa crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. E você já sabe. Até breve, meus amigos queridos, com muita luz interior. Lembre-se disso, hein? Se iluminando cada vez mais. Até breve, até muito, muito breve.